Mário Joel Ramos Júnior, sou estudante do mestrado do Centro Universitário Senai Cimatec, que está localizado em Salvador do Bahia, e junto com o Paulo Vitor Sampaio, também estudante de mestrado, o Bruno Oliveira Pinto, estudante de doutorado, e com a orientação do professor Walter Estevão Bial, fizemos este estudo para divulgação no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Esse estudo está intitulado com o nome A Importância da Redução do Consumo de Água durante o ciclo de produção do concreto para a construção civil. Bom, esse artigo tem como base a limpeza dos caminhões betoneira. Caminhão betoneira é o equipamento utilizado para misturar e transportar o concreto desde a central até o canteiro de obras. Esse equipamento tem uma capacidade de volume de 8 metros cúbicos. Bom, após total descarregamento, segundo estudos do Vieira 2010, existe ainda um resíduo em torno de 150 kg de sólidos que ficam impregnados no tambor do equipamento. E para fazer a limpeza deste material, é necessário em torno de 800 litros de água na limpeza do lastro, ou seja, 800 litros de água para cada limpeza do caminhão de concreto. O objetivo do presente trabalho é avaliar os tipos de soluções existentes no mercado para a limpeza do tambor do caminhão betoneira e desenvolver de maneira preliminar o conceito de um produto que seja biodegradável e reduza com isso o consumo de água. A metodologia adotada neste trabalho baseia-se na revisão sistemática da literatura, através da pesquisa de artigos acadêmicos, tendo como base o banco de dados do Science Direct, além de entrevistas exploratórias com engenheiros técnicos e operadores que trabalham no processo de fabricação ou utilização do concreto. A ideia dessa entrevista foi identificar as soluções existentes atualmente no mercado e quais seriam os requisitos e as características e os atributos que um novo produto deveria ter para atender de forma real as necessidades desses clientes que utilizam esse tipo de produto. Para tal, foram utilizadas as ferramentas Quality Function Deployment, Matriz Morfológica e Trix. Após as entrevistas, a análise dos dados e auxílio da ferramenta QFD, foi possível estabelecer os requisitos de projeto e pontuá-los por relevância. Os principais requisitos identificados pelos clientes que esse produto deveria ter, pelos potenciais clientes que esse produto deveria ter, está o número de operações, foi solicitado que fosse o menor possível, devido ao próprio ciclo do concreto e a necessidade de otimização do tempo. Foi necessitado que o número de operações necessárias para a utilização do produto fosse a menor possível, que o volume de resíduo que ficasse após a utilização do concreto também fosse reduzido e fosse o menor possível, esta medida em metros cúbicos, que o volume de água a ser tratado após a utilização deste produto junto ao concreto também fosse menor possível, volume em metros cúbicos, e que o tempo de operação do serviço, medido em horas, também fosse o menor possível. Os requisitos com notas maiores de 45 foram selecionados e foi estabelecida a função global limpar tambor do caminhão. Na figura 1 se pode observar a síntese funcional da utilização deste produto, onde foi definido a utilização de um produto biodegradável refrigerado que minimizará o uso da água, em conjunto com o sistema de vibração a ser instalado no tambor do equipamento. Então, através do compartimento superior do equipamento, que é a mesma posição onde ingressa o cimento e os agregados, após a descarga do concreto na obra, será utilizado um produto que será biodegradável à base de cana-de-açúcar e refrigerado. Esse produto será misturado ao resíduo de concreto durante o trajeto de retorno do equipamento à central de concreto, impedindo assim que esse resíduo venha a endurecer no interior do equipamento.
Chegando à central de concreto, esse equipamento será limpo, desta vez utilizando muito menos água do que o processo convencional que é utilizado atualmente. A síntese funcional consiste em utilizar um produto à base de cana-de-açúcar, biodegradável e refrigerado, que deverá ser inserido na betoneira ao final de cada descarga, substituindo a água nessa etapa do ciclo de vida do concreto. Esse produto, que foi batizado como cane ball, ou melaço de cana, bola de cana, ou bola de melaço de cana, demonstrou ter um elevado potencial para equilibrar o crescimento da produção com redução do consumo de recursos naturais, apresentando uma redução estimada de 80% no consumo de água e possibilidade de reaproveitamento de resíduos. E por que foi escolhido essa bola de cana ou de melaço de cana? Exatamente, os estudos mostraram que o concreto tem como inimigo o melaço de cana. O açúcar ele não combina com o concreto. Visto que o nosso país é vasto na produção de cana-de-açúcar e esse produto pode ser biodegradável, optou-se em utilizar essa solução. Atualmente, esse projeto está em processo de avaliação técnica e comercial, com orientação do professor Dr. Walter Estevão Beal, para verificarmos se realmente esse produto consegue reduzir esse consumo de água, assim como pode ser utilizado de forma comercial e também trazendo um retorno para esse produto. Bom, agradeço a participação neste congresso, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, e poder representar aqui a instituição Senai-Cimatec é bastante importante para mim como aluno deste instituto. Muito obrigado. Igor de Oliveira Santos, sou aluno do curso de mestrado em Ciências Ambientais da UENG, de Frutal, e meu trabalho é o potencial agronômico de bactérias em solo de aterro sanitário. No Brasil, nós temos uma tendência no crescimento da geração de resíduos sólidos urbanos. A gente estima que cerca de 59% do valor de lixo produzido no Brasil é direcionado para aterro sanitário, que é considerado uma forma correta de se dispor, ambientalmente correta de se dispor esse tipo de material. E nesse ambiente ocorre a biodegradação desses por uma ação conjunta de micro-organismos, tanto bactérias quanto fungos, que eles vão quebrando a matéria orgânica ali, reciclando carbono, nitrogênio e os outros nutrientes que possam conter nesse tipo de material. Então, dessa forma, é importante que a gente faça esse tipo de análise de quantificação de micro-organismos, porque muitas dessas bactérias elas têm uma importância econômica para a sociedade. A coleta do solo foi realizada no aterro sanitário de Frutal. A gente coletou 3 amostras de solo na altura de 10 a 20 centímetros. Depois a gente pegou essas 3 amostras, elas foram misturadas para homogeneizar e formar uma única amostra. Com essa homogeneização, a gente fez o cálculo. A gente avaliou o pH e a umidade da metodologia da Embrapa. A parte de microbiológica, a gente enviou para o laboratório da Unesp, em Jabuticabal, em que elas iam fazer as análises e enviar para a gente. E a contagem de micro-organismos foi realizada por nós mesmos, né, os autores. A gente pegou 1 ml 10 gramas desse solo, dissolvemos em 90 ml de água, agitamos em 300 RPM, e dessa diluição a gente foi colocando em meios de cultura para avaliar as colônias de micro-organismos produzidas. Como resultado, nós encontramos o valor de pH de 3,70 e uma umidade de 51,9%.
Esse valor de pH aliado esse valor de pH aliado com a umidade forma um ambiente propício ao crescimento microbiológico, ainda mais quando a gente leva em conta que no aterro sanitário possui muita matéria orgânica, dá muito alimento para essas bactérias. Foi encontrado também que o chorume ele exerceu uma influência maior nas bases trocáveis do solo, como cálcio, potássio, magnésio, do que no valor do pH propriamente dito. Para bactérias totais, nós encontramos um valor de 2,96 vezes 10 a 7, fungos, um valor de 1,5 vezes 10 a 4, as fixadores de nitrogênio, 3,4 vezes 10 a 6, para os sorbizadores de fosfato, foi encontrado 5 gramas por ml, o que indica que tem muito pouco desse nutriente, assim como do potássio. A gente não observou nenhum crescimento de bactérias para ele. Esse valor de pH caracteriza o solo como sendo levemente ácido, com alto valor de umidade, favorecer o crescimento de micro-organismos, porque é a matéria orgânica que vai disponibilizar alimentos para bactéria. Assim é possível concluir que o solo de aterro sanitário, devido às suas características peculiares, possui um potencial para isolamento de micro-organismos para aplicação em sistemas agrícolas. Então, o trabalho era só isso. Obrigado. Olá, saudações. Eu me chamo Francílio de Amorim dos Santos, né? Sou oriundo do estado do Piauí, município de Piracuruca, sou docente do Instituto Federal do Piauí, campus Piripiri. Vou apresentar aqui meu trabalho para vocês, intitulado Índices Espectrais para o Monitoramento Ambiental do município de Juazeiro do Piauí, que está situado no respectivo estado. Então, inicialmente, eu gostaria de afirmar, né, a importância da cobertura vegetal, né, como elemento que protege os solos contra a atuação de diversos processos erosivos, né, como, por exemplo, das chuvas, radiação solar, entre outros, né, por exemplo, assoreamento também. Então, esse tipo de proteção ela é muito bem-vinda e ela é muito importante, principalmente em áreas suscetíveis à desertificação, como é o caso do município de Juazeiro do Piauí, né? Ressalto também que o meu estudo ele tem uma importância muito relevante, né, por ele estar vinculado também ao objetivo 15, né, das metas estabelecidas pela ONU, que diz respeito à proteção, recuperação e promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres. O objetivo do meu trabalho foi realizar análise espaço-temporal das condições da cobertura vegetal e de umidade do solo no respectivo município mencionado, né? Uma metodologia, nós utilizamos imagens do satélite Landsat 5 e Landsat 8, né? Essas imagens elas passaram por correções atmosféricas e ajustes para reflectância de superfície, que foi realizado no SIG QGIS. Posteriormente, a gente pôde, né, aplicar a equação 1, que é a equação do SAV, né, do índice de vegetação ajustado ao solo, e a equação 2, né, do índice de diferença da água normal. Então, vocês podem observar aqui embaixo, né, o SAV, a equação, né, onde a gente vê aí a questão da diferença, né, entre as bandas, no caso do Landsat 5, entre as bandas 4 e 5, aliás, 3 e 4, enquanto que no Landsat 8, bandas 4 e 5. A gente utilizou aí como valor do coeficiente, né, o valor de 0,5, que é a vegetação intermediária. Enquanto o NDWI, né, é um índice que está ligado à questão da umidade do solo, certo? Então, como resultados, o estudo obteve o seguinte: a gente pode observar que na imagem de 1997 houve predomínio das classes alta muito alta, né, do SAV, que somaram aí 41,6%. Né? Elas se distribuíram principalmente pelo setor oeste do município de Juazeiro do Piauí. Já o NDWI indicou a predominância da umidade muito baixa, né, que foi encontrada em 51,5% da área do referido município, né, no caso Juazeiro do Piauí.
Isso pode ser explicado, né, essa baixa umidade aí pode ser explicada pela ocorrência de um El Niño, né, com transição fraca a forte, que ocorreu em 1997 para 98, e que, de certa forma, reduziu os níveis de precipitação nessa área. Já no ano de 2006, o SAV apresentou a manutenção, né? Ou seja, predomínio das classes alta muito alto, identificada em 58,4%, com destaque para o fato de que a classe muito alta passou de 7,2% para 29,2%. Né? Isso pode ter ocorrido justamente pelo episódio de um Lanina, né, de intensidade fraca, que contribuiu para o aumento das precipitações na área. Já o NDWI, né, a gente pode perceber que houve o predomínio de solo seco, certo? Que ocorreu em 57,1% da área. No ano de 2016, né, o SAV exibiu aí um predomínio da classe baixa, que ocorreu em 85,1%, enquanto que o NDWI ocorreu o predomínio da umidade muito baixa, identificada em 96,7%. Tudo isso, né, essa redução da precipitação, tanto na folhagem, aliás, da fisionomia da cobertura vegetal, né, e da redução da umidade no solo, pode ser explicado pela ocorrência de um El Niño de intensidade fraca a forte, né, que ocorreu entre 2015 e 2016. O estudo ele foi muito importante, né, porque a gente percebeu aí essa dinâmica da cobertura vegetal, essa dinâmica dos níveis de umidade no solo, e isso é muito importante, né, porque permite ao governo local, né, gerenciar de forma racional os recursos, principalmente aí quando se diz respeito ao solo e a exploração da cobertura vegetal, mesmo da cobertura vegetal como protetora desse solo, certo? Então, esse foi o meu trabalho, fico muito grato pela oportunidade, deixo aqui o meu abraço. Bom, olá a todos, meu nome é Diego, estou aqui para apresentar o meu trabalho que foi feito para o Congresso Nacional do Meio Ambiente de Poços de Caldas. Bom, o nome do meu trabalho é sobre os efeitos de borda na área Mata Santa Genebra através da metodologia pressão, estado, impacto e resposta. Os autores sou eu, o Diego, e a minha orientadora Regina Marçalon, ambos da PUC Campinas. Bom, como introdução aí, a gente pode falar que os fragmentos florestais são de grande importância, né, para todos os municípios, para Campinas, logicamente também. O fragmento com o qual a gente vai trabalhar é um dos maiores da cidade, portanto tem grande importância aí na regulação do microclima e dos ciclos ecológicos, tanto da fauna quanto da flora, né? Bom, como objetivo, a gente tem como objetivo aí analisar os efeitos de borda, né, na área E, que é a área de relevante interesse ecológico, Mata Santa Genebra, né, através da metodologia pressão, estado, impacto e resposta, normalmente abreviada como PER. Bom, o que a gente pode falar dessa metodologia é que a gente acaba analisando e estabelecendo relações causais entre as ações e os impactos que acontecem em um determinado trecho ou fragmento de mata, né? Ela foi desenvolvida pela OMS e ela foi sendo adaptada para vários trabalhos, mas a que eu usei aqui é a versão mais comum que a OMS disponibilizou para a gente. Né? Partindo aí para os resultados do nosso trabalho. Bom, a gente utilizou a visita de campo aí para poder analisar a borda dessa mata. A borda da mata tem uma estrada aqui em toda a borda dela e eu fiz uma visita a esse fragmento e a gente percorreu toda essa borda aí fazendo anotações para conseguir colher os dados necessários para poder aplicar na metodologia PER, né? Bom, começando com a metodologia PER aí, a gente começa falando da pressão, né? Bom, a principal pressão que a gente nota nesse fragmento, na borda desse fragmento, é a pressão sofrida pelos ciclos agrícolas que ficam próximos ali, né? Bom, o que são ciclos agrícolas, né? Que no caso são plantio, colheita e entre safra, né? Plantio, colheita e entre safra. Cada um desses ciclos aí impactam a borda de forma diferente, né? No caso, o ciclo agrícola vai impactando de forma diferente conforme vai passando esse ciclo, né? Também tem um pouco de impacto ali da parte urbana, porque tem uma pequena parte aqui que é voltada para uma face urbana, mas é bem menor que a parte rural, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Bom, no estado, que é o estado atual desse fragmento, na minha visita,
eu pude notar nos trechos, no trecho ali que fica voltado para a parte urbana, bastante resíduo de comida, casca de banana, embalagens plásticas de iogurte, por exemplo. Eu achei uma embalagem de óleo também. Então, nessa parte urbana tem esses impactos. E um impacto também ali sonoro, né? Carros passando, caminhões, essas coisas, né? Já na parte rural, foi observado bastante resíduo da colheita, né? Como cascas, restos de troncos ali das plantações, entre outros, né? Também foi identificada uma grande erosão, né? Porque algumas partes do solo estavam exposto ali, das fazendas, né? E com a chuva acabou que foi carregada uma grande quantidade ali de material para a borda da mata, né? Isso foi observado ali, o estado atual que a gente viu ali na mata, né? Na borda da mata. Bom, sobre os impactos que essas embalagens, essa erosão, esses resíduos de casca de milho, de casca de cana, enfim, causam ali na borda da mata, vai desde o desequilíbrio ecológico, né? E até um prejuízo no ciclo do solo, né? Você imagina, um solo que antes os organismos que faziam a ciclagem dele lidavam com uma certa quantidade de material, agora tem que lidar com uma quantidade de material maior, né? Tem que fazer a ciclagem ali das cascas e tudo, então o processo fica um pouco demorado e o ciclo do solo é prejudicado nisso, né? E, consequentemente, acaba causando alguns desequilíbrios ecológicos, né? Algumas espécies de planta acabam sendo prejudicadas, né? Acabam morrendo e acabam sendo substituídas por outras ali que não são nativas, né? São os principais impactos causados por esses ciclos agrícolas ali perto da borda e pela disposição, né, de resíduo ali na face urbana, né? Bom, como resposta, que no caso a PER ela pressupõe uma resposta do poder público e da sociedade, primeiramente a Mata de São Genebra ela é administrada pela FJPU, né? Que é a instituição ali que administra, né? Uma instituição super competente, que faz vários trabalhos, tem planos de manejo ali para a mata inteira. Só que ela depende, claro, da verba do poder público. Então, ela tem que mandar um orçamento do poder público para determinada ação e ela recebe a resposta do poder público. Essa resposta normalmente demora mais do que deveria, né? Isso acaba por prejudicar um pouco ali o trabalho da instituição que cuida dessa mata. Então, uma das respostas que a gente poderia ter é uma maior agilidade do poder público para disponibilizar os recursos aí necessários para lidar com os problemas na borda da mata, né? Porque você acaba deixando esses problemas se acumularem por muito tempo, chega num ponto que não tem mais como resolver alguns desses problemas, né? E os efeitos de borda, quando são muito prolongados, acabam por diminuir o tamanho do fragmento, né? E também uma resposta mais enérgica do poder público com relação aos ciclos agrícolas próximos ali, criação de algumas barreiras ecológicas, né, em volta da mata, para poder resolver esse problema e mitigar, né, na realidade, esse problema dos ciclos agrícolas que atingem ali a borda de forma bem pronunciada, né. Bom, concluindo aqui o trabalho, a análise foi feita pela PER, né? A metodologia permitiu estabelecer as relações ali causais que impactam a borda do fragmento de forma bastante coesa. Foi preciso identificar que a borda sofre pressões tanto rurais quanto urbana, mas majoritariamente rural, né? Foi possível identificar através disso e estabelecer uma resposta ali que o poder público tem de tomar, né? Bom, nas minhas referências aqui, tem um pouco das minhas referências, e eu gostaria de agradecer a PUC Campinas e a minha orientadora Regina Marcelongo por tornar possível a realização desse artigo, né? Bom, no mais é isso. Agradeço pela atenção de todos. Boa tarde, congressistas do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Sou professora do ensino básico, socióloga, me chamo Carmélia de Socorro Siqueira Cardoso.
Faço parte como discente do programa de pós-graduação nível e especialização Gestão em Sistemas Agroextrativistas. Meu orientador é mestre em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável. Professor ativo da Universidade Federal do Pará, Fábio Leandro Raumenscheiler. Nosso tema é a relação dos saberes dos jovens discentes ribeirinhos periurbanos com a produção sustentável de alimentos. Na introdução, temos o contexto ambiental que a pesquisa é desenvolvida no ambiente dos quintais de uma comunidade tradicional chamada Nossa Senhora do Navegante, que está localizada às margens do rio Guamá, entre a foz do rio Uruboca e a foz do rio Aurá, que faz parte da área metropolitana de Belém, e no espaço da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mário Barbosa, situada no bairro da Terra Firme, na Grande Belém. A proposta da pesquisa é analisar a relação dos saberes tradicionais dos jovens estudantes na produção de alimento saudável e sustentável. A nossa justificativa recai em vários fatores da conjuntura socioespacial que os estudantes ribeirinhos estão inseridos. Primeiro, pelas circunstâncias de trajeto escola-casa, casa-escola, que se dá pela via fluvial, em barquinhos de popopô, sujeitos a chuva e sol. Segundo, o espaço de moradia desses alunos é em terreno de várzea, portanto a produção de alimentos é sazonal e muitas vezes escassas pela poluição dos rios. Terceiro, a invisibilidade social. A comunidade se encontra em uma área com proximidade a um lixão, céu aberto, que contamina o solo e as águas. E ainda conta com um descaso do poder público para atendê-los com políticas públicas afirmativas e infraestrutura, como saneamento básico, luz, água encanada na comunidade. Bem, a nossa metodologia, ela teve 2 critérios, foi quantitativa e qualitativa, com aplicação de questionário, com perguntas semi-estruturadas, que foram aplicadas aos estudantes ribeirinhos da Escola Mário Barbosa. Tivemos 2 etapas. A primeira etapa foi a conferência das referências bibliográficas. A segunda foi a aplicação em locos, tanto da escola como da comunidade, dos questionários aos alunos selecionados. A coleta se deu da seguinte forma. A comunidade tem um total de 47 famílias residentes. Dessas 47, 14 jovens são integrantes do projeto Horta na Escola e foram arrolados para a aplicação do questionário. A partir dos dados, obtivemos informações sobre os espaços de quintais e a relação deles com esses espaços, a relação com o projeto da escola e o que conecta esses 2 espaços em seus cotidianos. O resultado: perguntas abertas do questionário. O que motiva você no espaço do quintal? A resposta mais comum: necessidade de alimentar a família, histórico de vida, sempre viveu lá na comunidade, prazer em mexer com a terra. A segunda pergunta: qual a sua ligação com a comunidade? Uma resposta unânime: o sentimento de bem-estar. Terceira pergunta: qual a proximidade com a natureza por meio do quintal? O contato com a terra, com os animais e a flora. A partir dos resultados obtidos, com a pesquisa quantitativa, concluiu-se que a comunidade é jovem, em sua maioria, e são as mulheres jovens as principais responsáveis pelo cultivo do quintal. O quintal cultivado vai além das barreiras da casa. Ele se estende para a mata e é de grande importância para a renda familiar.
O papel da escola é fundamental para os estudantes e comunidade, pois o vínculo escolar permite avançar nos estudos, como também agrega visibilidade social. E ainda listamos diversas espécies de plantas medicinais e plantas não cultivadas, que são as punks. Nos quintais da comunidade, como também assim nos espaços livres da escola. Entre as espécies estão o camapu, capeba amazônica, o gengibre, a jurubeba, erva de jabuti, a couve, o coentro, anador e tantas outras que totalizaram em 30 espécies, foram listadas no artigo. As nossas considerações finais. Considera-se que o estudo em questão atingiu seus objetivos ao analisar a relação dos jovens estudantes na produção de alimentos saudáveis e sustentável, e que são participantes ativos no cultivo do quintal, assim como no projeto na escola, e que de fato o espaço do quintal e o projeto escolar se traduzem em ambientes dialógicos, que agrega lazer, alimento, educação e saberes tradicionais. Obrigada pela oportunidade. Olá a todos os congressistas, a banca avaliadora desse trabalho. Meu nome é Adilson Corrêa Goulart, sou técnico administrativo no Instituto Federal de Goiás, campus Itumbiara. Sou formado em licenciatura em Química por essa mesma instituição. Sou mestre em Meio Ambiente e Qualidade Ambiental pela Universidade Federal de Uberlândia. Bom, o trabalho que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, ele é intitulado Análise da contaminação por carbaril em solo proveniente do cultivo de banana. Esse trabalho ele é parte dos resultados do trabalho de conclusão do aluno Levi Silva Ribeiro, a qual eu sou o co-orientador dele. Bom, a banana ela é uma fruta muito consumida em todo o mundo. Nacionalmente, ela é a segunda fruta mais cultivada em todo o território brasileiro. E toda essa demanda, essa alta demanda de consumo, faz com que a cultura da banana necessite de vários insumos. E um desses insumos utilizados é o agrotóxico carbaril. O agrotóxico carbaril ele pertence à classe química dos carbamatos. A sua aplicação dele é foliar, é aplicado na folha da planta. Ele é classificado como altamente tóxico aos seres humanos e muito perigoso ao meio ambiente. Então, tendo em vista tudo isso que eu falei para vocês, o objetivo dos autores, o objetivo deste trabalho, foi analisar amostras de solo cultivadas com plantação de banana quanto à contaminação do carbaril. A metodologia que nós utilizamos foi a seguinte. Primeiramente, nós coletamos amostras de solo em um bananal localizado numa fazenda do município de Itumbiara, Goiás. Essa coleta ela aconteceu na profundidade de 0 a 30 centímetros e em 4 pontos diferentes, em formato de zigue-zague, seguindo o declive do terreno para as análises. Para a extração dessas amostras foi otimizado o método. O método escolhido foi a extração sólido-líquido com partição a baixa temperatura. Para otimizar esse método, nós utilizamos um planejamento fatorial 2/3 e as análises elas foram realizadas em cromatografia líquida de alta eficiência, com detector ultravioleta. Bom, na otimização da metodologia, para a otimização da metodologia, nós coletamos um solo isento de qualquer contaminação de agrotóxico, né? Coletamos num terreno onde não tinha
histórico de cultivo, então por isso não tinha aplicação de nenhum insumo. Inclusive essa coleta foi feita no terreno do campus Itumbiara, né? E depois, através do branco da matriz também, da extração do branco da matriz, a gente constatou que realmente não estava contaminado com nenhum tipo de agrotóxico esse solo. Quais foram os fatores que nós analisamos para a otimização do método? Os fatores foram o solvente extrator, que foi o fator 1, o modo de agitação, que foi o fator 2, e o acréscimo ou não acréscimo de força iônica, que foi o fator 3. E esses fatores eles foram avaliados em 2 níveis diferentes. Então, no solvente, o nível 1 seria a acetonitrila, o nível 2 seria o metanol. Na agitação, o primeiro nível foi o banho ultrassônico e o segundo nível foi o vórtex, 60 segundos. O banho ultrassônico a gente deixou em 10 minutos. E a força iônica foi a ausência ou o acréscimo de 1,% referente à massa que a gente pesou, que foi 1 grama de solo, né, referente à massa da matriz. Então, o acréscimo da força iônica foi isso. O acréscimo de cloreto de sódio ou não. Então, partindo para os resultados, na otimização do método, nós tivemos que em todos os ensaios, como pode ser visto aqui no banner, em todos os ensaios, ensaio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que foram 8 ensaios, né, pelo planejamento fatorial 2 a terceira, nós obtivemos ótimas porcentagens de recuperação, tanto que elas ficaram acima de 100%. Por que ficou acima de 100%? Isso pode ser efeito dos co-extrativos da matriz, né? A matriz solo pode estar proporcionando um aumento na porcentagem de recuperação aí do analito carbaril. Mas isso aí também foi discutido em outros trabalhos e pelo tamanho do trabalho que a gente tem aqui, não daria para discutir esse efeito de matriz. Aqui para a gente o que é importante é que todas as porcentagens de recuperação obtiveram ótimas porcentagens, né, de recuperação, ficando acima de 100%, mostrando que o método ele é eficiente para a extração do analito carbaril em matriz solo. As análises estatísticas mostraram que nenhum dos fatores analisados, solvente extrator, modo de agitação, acréscimo ou ausência de força iônica, foram estatisticamente significativos. Nenhum deles influenciaram estatisticamente significativo na extração dessa matriz ou não. Então, como podemos ver aqui o p-valor, todos ficaram superior a 0,05, né? O que indica que não foi significativo esses fatores. Porém, como eu disse anteriormente, o método ele é eficiente na extração do analito no solo, do carbaril no solo. Somente os fatores que a gente analisaram não foram estatisticamente significativos para aumentar ou diminuir a porcentagem de recuperação. Então, aqui partindo para a análise cromatográfica, aqui nós temos aqui nessa figura 2, a análise cromatográfica das amostras do bananal comparadas com o padrão do carbaril. Então, essa linha de azul aqui em cima, onde vocês estão vendo esse pico, essa primeira linha, ela é um padrão do carbaril a 5 mg por litro. Então, nós fizemos uma solução de carbaril a 5 mg por litro e injetamos para ver o tempo de retenção do padrão do carbaril. Como é visto aqui, o padrão do carbaril foi em 8,7 minutos e as outras linhas correspondentes, todas essas, representam cada amostra de solo analisada no cromatógrafo. Então, como nós podemos observar aqui na figura 2, no tempo de retenção do carbaril, não teve nenhum pico correspondente às linhas correspondentes às coletas de amostras de solo real dos bananais. Então, com isso, o que nós podemos concluir? Que as amostras coletadas no bananal não apresentavam indícios de contaminação por carbaril, né? Haja visto que não teve nenhum pico ali no mesmo tempo de retenção do padrão de carbaril.
E também podemos concluir que a extração sólido-líquido com partição a baixa temperatura é uma boa opção para análise de carbaril em matriz solo. Então, essa aqui foram as referências que eu utilizei no banner, né? E os meus agradecimentos vai para o Instituto Federal Campus Itumbiara, para o Núcleo de Pesquisa, para o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Química do Estado de Goiás e a Agência Goiana de Defesa Agropecuária de Goiás. Olá, meu nome é Ana Caroline, eu sou estudante de Engenharia Ambiental na Unesp, no campus de Sorocaba, e o título do meu trabalho é Inventário do ciclo de vida da sintetização de nanopartículas de atrazina pelo processo de nanoprecipitação e dupla emulsão, que será apresentado no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Bom, a atrazina é um dos herbicidas mais utilizados no Brasil, mesmo apresentando riscos devido à sua toxicidade. Atualmente existem alguns estudos com relação ao desenvolvimento de nanopartículas contendo atrazina como um sistema de liberação controlada para a agricultura. Esses estudos apontam que essa tecnologia é mais eficiente e possui menos impacto do que o uso tradicional do herbicida. Uma ferramenta que pode ser utilizada para quantificar a redução desses impactos é a análise de ciclo de vida, que vai analisar todos os impactos ao longo do ciclo de vida de um produto ou processo. Porém, essa análise para as nanopartículas atualmente encontra algumas dificuldades devido à falta de dados para inventário de ciclo de vida. Sendo assim, o objetivo do meu trabalho é elaborar um inventário de ciclo de vida dos dois processos de síntese de nanopartículas de atrazina, que são os métodos de nanoprecipitação e dupla emulsão. Como metodologia, inicialmente nós fizemos o acompanhamento das atividades no laboratório para levantar todas as etapas, bem como entradas e saídas de cada processo, e assim poder construir um fluxograma de cada um desses processos. A título de comparação, foi necessário adotar uma unidade funcional. Nós adotamos a produção de 1 mg de atrazina por ml de solução de nanopartícula. Estes dados que foram coletados, eles precisaram ser tratados para adequá-los à unidade funcional escolhida e, por fim, poder consolidar em tabela esses dados em função também do consumo energético, da água consumida, dos reagentes utilizados e da própria energia elétrica utilizada pelos processos. Como resultados, nós observamos que o método de dupla emulsão possui uma etapa a mais, que é a agitação ultrassônica no sonicador. Além disso, nós observamos também que os produtos químicos utilizados são diferentes para cada processo. Para o inventário, nós consideramos apenas as entradas e saídas que são comuns aos dois processos. Isso também devido à falta de dados no banco de dados que nós utilizamos, que foi um EcoInvent, onde nós pegamos o consumo energético para a produção de cada um dos reagentes. A partir dos dados coletados no EcoInvent e em laboratório, nós construímos essa tabela 1, que apresenta o inventário consolidado e apresenta em fator de referência, que foi calculado em função da unidade funcional, e em energia consumida, que foi calculada a partir desse fator de referência e dos dados encontrados no EcoInvent. Com essa tabela, nós observamos que o método de dupla emulsão ele acumula mais energia do que o método de nanoprecipitação, especificamente 30% a mais de energia. Esse acúmulo maior de energia pode ocorrer devido à existência de uma etapa a mais nesse processo. Para as considerações finais desse trabalho, nós, com base nos resultados analisados, há grandes indícios que o método de dupla emulsão possua maior impacto ambiental do que o método de nanoprecipitação, pois ele acumula maior energia. Entretanto, é importante destacar que, devido à falta de dados no EcoInvent, alguns produtos químicos não foram considerados. Apesar, então, desse estudo ser preliminar e não ser conclusivo, ele apresenta um grande avanço para a disponibilidade de informações de inventário de ciclo de vida, que é uma das dificuldades encontradas atualmente para as análises de ciclo de vida para as nanopartículas, especificamente para a síntese de atrazina. Como referência, nós temos essas aqui,
Me coloco à disposição para qualquer dúvida. Agradeço a oportunidade pela apresentação. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Lilian Humberto. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Tecnologias Limpas da Unicesumar. Este trabalho tem como tema reaproveitamento de resíduos de polipropileno e fibras de algodão para o desenvolvimento de compósito polimérico para o 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, tendo como coautores Maicon da Silva, Gabriela Bergamasco e sob orientação da professora doutora Flávia Cardoso e doutora Luciana Rezende, eu apresento, como uma breve introdução a gestão de resíduos sólidos, Ela vem se tornando um dos problemas atuais, em virtude do grande volume de desperdício de materiais, como os resíduos industriais têxteis, utilizados para a fabricação de tecidos, e de polímeros, conhecido popularmente como plásticos, No entanto, reciclar esses materiais se torna uma ferramenta eficaz, ao invés de ser descartado em aterros, Então, a reciclagem desses materiais pode ser uma alternativa promissora, até mesmo para o aumento da resistência mecânica e também com foco na sustentabilidade, que envolve aspectos econômicos, ambientais e sociais, Então, o objetivo desse trabalho foi no desenvolvimento de compostos formado pela matriz de polipropileno reciclado com a incorporação de fibra de tecido de algodão pelo processo de extrusão e de injeção, com finalidade de fomentar a reciclagem de resíduos sólidos e a sustentabilidade. Então, eu mostro como um resumo, da metodologia, como foi feita a confecção desses compostos, Então, a formação desses compostos foi a matriz de referência, utilizada foi o polipropileno reciclado e foi adicionada a 2 e a 5% retalho de tecido de jeans, 100% algodão. Então, esse retalho, inicialmente, ele foi lixado. Então, depois do processo de lixamento, o polipropileno reciclado, ele já veio triturado de uma indústria de plástico. Então, a reciclagem dele foi feita por meio de dois compostos, Um denominado PPRL2, que conteve 98% de polipropileno reciclado e 2% de fibra de algodão lixada. E o outro, 95% de polipropileno reciclado e 5% de fibra lixada, denominada PPRL5. Então, esses compostos, eles foram passados pelo processo de extrusão e logo após injeção. Então, foram confeccionados corpos de prova para o ensaio de tração e para o ensaio de impacto ISOD, conforme as normas da ASTM. Então, como resultados principais, eu destaco a análise granulométrica que foi realizada para o retalho de tecido jeans 100% algodão. Então, vendo esse gráfico, a gente pode analisar que as fibras mostrou-se homogênea. Então, essa curva achatada, mostrou também que ela é mais homogênea do que um trabalho feito anteriormente com fibra lixada. Então, ela se mostrou mais heterogênea, com uma série de peneiras
com uma curva menos achatada, né? Então, houve sim diferença nos resultados mecânicos, né? Como vocês podem ver, que o modo de elasticidade, ele foi inversamente proporcional ao alongamento na fratura, com o aumento da incorporação da fibra lixada, de 2% e 5%. Então, isso pode nos trazer a consideração que houve uma maior rigidez do material com o aumento das fibras adicionadas no material. E também pode ser um dos motivos para explicação da diminuição da resistência ao impacto isode. No entanto, houve um aumento de mais de 1% no resultado de resistência à tração, com o aumento da fibra de algodão, né, de 2% a 5%, né? Então, isso mostra que os compósitos apresentaram um aumento na resistência à tração. E a sua utilização em indústria se mostra interessante, como pode ser, por exemplo, um subproduto para as indústrias utilizarem. Dessa forma, pode fomentar a reciclagem de resíduos sólidos e a sustentabilidade. Então, eu trago como referência as ASTM, as normas da ASTM utilizadas, e eu também quero fazer um agradecimento especial ao Unicesumar, ao I7, à CAPES pela bolsa, pela oportunidade, e também ao Programa de Tecnologias Limpas. Muito obrigada. Olá, me chamo João Carlos de Moraes, sou aluno de mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, na área de Geociências. Irei apresentar o seguinte trabalho: Índice do Estado Trófico de uma bacia hidrográfica urbana entre os anos de 2001 a 2018, ao 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Bem, às vezes, os corpos hídricos possuem elevadas concentrações de nutrientes em sua coluna d'água, onde esse comportamento muitas vezes é associado ao lançamento indiscriminado de esgoto e de fertilizantes diretamente na coluna d'água desse corpo hídrico. Isso, além de ocasionar o enriquecimento de nutrientes, isso ocasiona o quê? Crescimento excessivo de algas e macrófitas aquáticas nesse ambiente. E isso ocasiona a diminuição do oxigênio dissolvente na coluna d'água, e isso também pode ocasionar a morte de alguns organismos, como por exemplo os peixes. Desta forma, esse trabalho possui o seguinte objetivo: avaliar o estado de trofia do Capibaribe em 8 estações de monitoramento, entre os anos de 2001 a 2018, onde utilizamos os dados fornecidos pela CPRH. A metodologia abordada foi o Índice do Estado Trófico, o IET, onde classifica os corpos em alguns níveis de trofia, onde varia desde o grau de trofia ultraoligotrófico, que é um ambiente com baixíssimas concentrações de nutrientes, indica um ambiente que não é impactado, onde varia de um ambiente não impactado até o último grau de trofia, que é caracterizado pelo grau hipereutrófico, onde é um corpo hídrico que possui elevadas concentrações de nutrientes em sua coluna d'água, onde o IET é obtido por essa fórmula, onde é baseado pela concentração do fósforo total na coluna d'água. E como resultados podemos observar aqui, nesses gráficos,
que o estado eutrófico, ao longo destes 17 anos, no Rio Capibaribe, possui um comportamento bem diversificado entre os anos analisados e entre as estações de monitoramento, onde podemos observar que nas estações CB10, CB72 e CB95 são classificadas predominantemente como o grau hiperotrófico. Já as estações CB30 e CB40 são classificadas desde o estado eutrófico até hipereutrófico. Já as estações CB60 e CB71 são as estações que possuem menor grau de eutrofia, onde variam desde o estado mesotrófico até o estado eutrófico. E com isso verificamos, a variação desse grau de eutrofia, onde varia desde graus baixos até graus elevados. E isso é preocupante, pois isso mostra que esse ambiente é extremamente impactado pelas atividades antrópicas e é necessário realizar atividade de monitoramento ambiental com uma forma de revitalizar esse corpo hídrico. Bem, pessoal, aqui está a referência básica que eu utilizei nesse trabalho. E é isso. Muito obrigado. Olá, eu sou Eunice Musa Neves dos Santos, graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária na Unicor. Apresento o trabalho Caracterização Gravimétrica e Geração Per Capita dos Resíduos Sólidos em época de quarentena da Covid-19 em uma residência em Três Corações, Minas Gerais, do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente de 2020. Esse trabalho foi feito por mim, pelo Denner, Jean e a orientadora Rosângela. Em meio ao enfrentamento da pandemia do coronavírus vivida no atual momento, se estipula que haverá um aumento na quantidade de resíduos sólidos domiciliares devido às medidas de quarentena e isolamento social necessários. Isso causa uma grande preocupação. Impõe desafios para uma gestão ambientalmente adequada destes. Por que essa preocupação? Ela está principalmente na capacidade e disponibilidade de áreas para disposição final, que deveriam receber o mínimo de resíduos possível. Deveria chegar nos aterros sanitários a menor quantidade de resíduo possível para garantir sua vida útil. Qual que é o objetivo desse trabalho? Avaliar a caracterização gravimétrica e a geração per capita dos resíduos sólidos em uma residência no município em Três Corações, Minas Gerais, em regime de quarentena imposta pela pandemia. Como que isso foi realizado? Foi realizada a caracterização gravimétrica e geração per capita dos resíduos sólidos durante a pandemia em uma residência com 4 pessoas, no bairro Santa Teresa, na cidade de Três Corações, Minas Gerais. Para a caracterização quantitativa, separou-se os resíduos em rejeito, orgânico, papel, plástico, metal, vidro e Tetra Pak. Esses resíduos foram pesados separadamente todos os dias, no mesmo horário, durante uma semana, no período compreendido entre 16 e 22, para diagnosticar a sua porcentagem em peso. Isso foi feito com auxílio de uma balança doméstica e foi avaliado também os hábitos das pessoas dessa residência durante esse período. Aqui, nesse primeiro gráfico, nós temos a quantidade de resíduos gerados por categoria, no período por dia. Nós vemos aqui, que no sábado, no final de semana, a quantidade de resíduos foi bem maior. O que acontece? Nós vemos aqui principalmente o metal, que subiu bem a quantidade. Tem cerveja do final de semana, o plástico aumenta. O que acontece? É o refrigerante. Então, nós podemos ver que os hábitos, eles influenciam diretamente nessa quantidade de resíduos.
A maior quantidade de resíduos produzidos foi de origem orgânica, com 67%. O que acontece? Junto com essa pandemia, com esse período de isolamento, vem a preocupação com a saúde, de manter uma imunidade boa. Então, o que as pessoas começam a fazer dessa residência? Consumir mais alimentos como verdura, legume, frutas e a produzirem mais alimentos em casa, ao invés de pedir comida na rua. Então, fabricar suas coisas em casa. Os pães são fabricados em casa, tudo fabricado em casa para manter segurança. Os valores de orgânicos é maior do que a média nacional e os recicláveis e rejeito é menor do que a média nacional, conforme IPA 2012. A média nacional é de 51,4% de matéria orgânica, 31,9% de recicláveis e 16,7% de rejeito. Por que esse valor de rejeito está tão baixo? Aí entra outra vez os hábitos da população. Antigamente nessa residência iam 3 crianças, então quer dizer que o rejeito era bem maior por causa das fraldas descartáveis. E como foi necessário esse isolamento social, então não tem mais fraldas nessa residência. Então acaba que diminui a quantidade de rejeitos. Isso mostra que ela aumenta a quantidade, em alguns casos, como esse do rejeito, ela acaba diminuindo um pouco devido a esse momento que estamos vivendo. Seguido dos orgânicos, que foi 67%, a maior quantidade foi de plástico. Logo em seguida, Tetra Pak, papel e, por último, foi o vidro. Valores de metal e de vidro são observados acima pela pesquisa do IBGE 2010, sendo a maior quantidade de resíduos no sábado, com 2,880 kg de resíduos. Então, os hábitos da população em casa foram afetados pela pandemia, influenciando em uma maior geração de resíduos. E além das pessoas ficarem mais em casa, o maior fator, eu acho que é a ansiedade que essa situação gera nas pessoas. Então, elas acabam encontrando um conforto nos alimentos. É aí que entra a nossa preocupação com essa disposição final, né? Que os aterros deveriam receber a menor quantidade possível. A quantidade de matéria orgânica foi de 67% do total gerado de resíduos, 28% os recicláveis e apenas 5% é rejeito. Mesmo com tudo isso, a geração per capita da residência segue a média nacional para municípios do porte de Três Corações, sendo de 0,465 kg/habitante.